Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde. Pessoal, estamos falando de dietas. Dietas no início do ano. Olha só que tema importante aqui. Como adquirir a boa forma adequadamente. Quem está falando conosco é a nutricionista Paula Saldanha Tim, que eu trouxe várias informações importantes aqui, desmistificou algumas questões também no primeiro bloco. E agora, Paula, eu gostaria que você falasse pra gente sobre aquela questão de um corpo intoxicado. Quais são os sintomas desse corpo intoxicado? O que a pessoa deve fazer? Porque as pessoas acabam fazendo uma coisa aqui, outra colar. Várias dietas malucas aí que acabam encontrando até a internet, sem acompanhamento, inclusive, né? Profissional, acompanhamento adequado. O legal de saber é que muitas vezes uma pessoa intoxicada, ela tem vômitos frequentes. E ela não sabe. Por exemplo, existe a intoxicação e a sensibilidade de alguns alimentos que as pessoas têm e elas não conseguem identificar isso. Por exemplo, a intoxicação também, que pode ser feita por uma sensibilidade alimentar, enxaquecas excessivas nessa região, pode ser. Que normalmente a gente trata com anti-inflamatório, que é o açafrão e a pimenta caiena, com a modificação de hábitos. A gente tem as pessoas que têm como se fosse uma secreção contínua na região frontal. Parece que ela está todo o tempo com coriza no nariz e ela não está. E fica pesada a região frontal. É uma sensibilidade que pode ser um excesso de intoxicação de lactose. Você é sensível e você está intoxicada por estar tomando demais, porque a recomendação na sociedade brasileira é 1 copo por dia. E tem gente aí que toma 1 litro por dia. Não sabe a ponderação. A intoxicação ela pode ser a fraqueza das unhas excessivamente, você direto está comendo alguma coisa e ter diarreia, ou você não conseguir fazer cocô diariamente. Porque quando nós devemos evacuar todos os dias no formato de uma banana nanica. A intoxicação ela pode ser também porque você não está bebendo água, no mínimo 30 ml a 50 ml por dia. Só. Pode ser os lábios extremamente secos. Quando você olha para a sua gengiva, seu dente está começando a fazer retração. Quando você olha para a sua barriga, você tem aquela plenitude, aquela distensão que parece, quando você bate, parece que é um tambor, que é o excesso de gases. Quando você olha para a sua pele, ela está extremamente seca. Você olha para a sua unha, ela começa a descamar. Sim. Qualquer coisinha ela quebra. Muitos sintomas. A tua língua, quando você abre ela está totalmente amarelada. Ou ela está totalmente esbranquiçada. Isso é fungo. De repente, quando você come maçã, a pessoa fala assim, nossa, eu fico com uma fome louca depois que eu comi maçã. É fungo que seu estômago tá. É mesmo. Então, as pessoas não identificam essas pequenas alterações. Queda de cabelo frequente. Você olha o seu cabelo, a hora que você pega ele, ele desfia. Então, você tem que estar prestando atenção. O seu olho, ele não está totalmente branco, ele está amarelo. Quando você abre o seu olho, aqui assim você olha, está totalmente amarelado. Então, são vários sintomas que você vai prestando atenção no seu corpo. Quando você observa também uma relação de intoxicação, quando você tem perda excessiva de massa muscular, que também as dietas milagrosas fazem uma perda de tecido. Quando você também tem uma intoxicação, você identifica ela, quando você também não toma muito sol, que é o aporte de vitamina D que a pessoa tem que ter adequadamente. Você olha para a pessoa está amarela, ela não tem uma cor, ela não é corada. Isso é um fator de intoxicação também. E também é um fator de deficiência de vitamina C. Então, as pessoas, existem várias. Quando você olha para a pessoa está com a língua toda rachada. Também é um fator de intoxicação. As pessoas falam assim, até mesmo aquela pessoa que fala assim, nossa, eu vivo surda. Não, será que não é uma intoxicação alimentar que essa pessoa tem? Até isso. Então, existem vários sintomas. A pessoa fala assim, mas isso tem como identificar com os exames. Sim, tem como identificar através de exames. Mas se a gente for ver há 50 anos atrás, não existia tantos exames. E todos os profissionais da área da saúde iam por sintomatologia para identificar. E uma pessoa que ela for muito boa de sintomatologia, ela consegue identificar, até mesmo sem tantos exames laboratoriais, a sintomatologia é a relação de intoxicação ou de carência. Porque a pessoa fala assim, eu estou totalmente intoxicada. Sim, também do excesso de comida que a gente come no final de anos, né? Agora, do excesso de produtos industrializados que fazem a retirada de vitaminas e minerais, zinco, selênio, magnésio, fósforo. Muitas vezes a pessoa tem muita cãibra, acha que é potássio, na verdade é magnésio, porque ela está intoxicada de potássio, que existem as prescrições de suplementação. Mas, na verdade, o que ela precisa é magnésio. Então, a pessoa tem que saber começar a diferenciar. E o profissional da área da saúde, ele consegue identificar o profissional nutricionista bem treinado, ele sabe.
Olha, e a pessoa, é uma série, né, de sintomas e a pessoa nem se dá conta Não. que pode ser por conta da sua alimentação, que ele acredita que é saudável. Que é saudável. Muitas vezes a pessoa está com, até mesmo falando mais seriamente, um câncer de intestino e não identificou. E hoje, câncer de intestino, a gente consegue previamente fazer o diagnóstico, até mesmo um ano antes, através de fezes ocultas, de sangue oculto nas fezes. De um exame de rotina. De rotina, baratíssimo, SUS, paga Também tem, olha. qualquer sangue oculto nas fezes. Uhum. E as pessoas não fazem e não identificam que você pode estar intoxicada de muitas coisas e precisa ser trabalhado tudo isso daí através também da sua dieta. Um tempo muito grande, né, se intoxicando e não percebe, vai cada vez mais agravando, né? Exatamente. E em relação àquelas pessoas que acabam trocando a sua alimentação pelos sucos detox? Então, quando você faz essa troca, a gente tem que estar prestando atenção. Porque esse uso, a gente fala, vou me desintoxicar. A desintoxicação do seu corpo, o seu próprio corpo faz. A desintoxicação dita por dieta, ela é feita, são alguns protocolos que são feitos, mas que trabalham a limpeza do seu corpo, principalmente do seu intestino, que depois se vem com suplementações de probióticos e bases de suplementações mais específicas e individualizadas. Somente se alimentar de sucos detox não faz milagre. É isso que você tem que estar prestando atenção. Como nós também havíamos falado do jejum intermitente. O jejum intermitente, ele é uma metodologia de dieta, de possibilidade para emagrecimento, para melhora de membranas. Normalmente 15%, 18% da população dá certo. Mas, cientificamente, o jejum intermitente ele tem que ser feito em 16 horas. Eu, Paula, não consigo fazer jejum intermitente. Caio durinha, principalmente se for em jejum fazer atividade física. Olha, e tem pessoas que, na verdade, acabam fazendo, né? Sim, mas, por exemplo, se você é uma da população de 5%, 8% que dá certo, beleza. São várias metodologias que o profissional nutricionista tem para melhorar a sua qualidade de vida, principalmente a sua relação imunológica. Olha. Mas você não pode direto fazer um jejum intermitente, direto fazer atividade física em jejum. Isso tudo é um treinamento. Se o ideal nós sabemos que hoje, cientificamente, é 16 horas de jejum intermitente, você não começa com 16 horas, você começa com 8, que é o período seu de sono. Você começa depois 10, depois 12, para depois 16. E é todo mundo que vai dar certo? Não, porque eu não deu certo o jejum intermitente. E é intermitente, não é todo dia. Intermitente não é diário. Intermitente é paulatinamente, é pulado. E a questão da atividade física em jejum tem que ser muito prestada atenção. Porque não é todo mundo também que dá certo com atividade física. Tem um nome, né, que eu estou tentando lembrar. É REP. RP. Então, o que acontece? Você tem que prestar atenção se você é essa pessoa que dá certo. Como tem gente que não gosta de determinada coisa, não gosta de tal, X ou Y, beleza, você é única, você é individual. A gente tem que parar de prestar atenção e de comparar com todo mundo. Você é única, você é um filho de Deus, é a única pessoa, um ser individual. Não existe comparação com a sua vizinha. Eu sirvo assim, sirvo assado. Eu consigo fazer intermitente, mas não consigo fazer jejum, é atividade física em jejum. Se eu fizer, eu caio dura. Se eu fizer, eu vou parar no hospital. Ao mesmo tempo, de repente, se você fizer, a sua atividade física é diferente, é só uma caminhada, dá certo para fazer em jejum. Agora, por exemplo, eu sou praticante de atividade física crossfit. Não dá certo de fazer em jejum. A pessoa que faz atividade física de alta intensidade, ela não pode fazer em jejum. Então, depende de o que você faz, como que você faz. Tem várias observações que o profissional que te acompanha, nutricionista, educador físico, os profissionais da área da saúde, vai estar observando e equilibrando tudo isso daí. E vai descobrir juntos, né? Exatamente. Qual é a melhor atividade. Não significa que porque você não consegue aquela, você não vai conseguir nenhuma outra. Existem outras possibilidades, né? E ganhos nesse sentido para poder descobrir. Como é um trabalho. Cada pessoa trabalha em uma área. Cada pessoa tem uma aptidão para a atividade física. Tem gente que tem resultados maravilhosos com caminhada diária de 1 hora. Tem gente Só que com não, a caminhada. Exato. Tem gente que não se adapta na musculação, tem gente que não se adapta no boxe. Daí tem gente que adora o Muay Thai, ótimo. Então, cada pessoa ela é única. E a gente tem que olhar, eu sou única, então eu tenho que olhar eu e não os outros. Exatamente. E a questão do dia do lixo, Paula? O dia do lixo a gente tem que prestar atenção. Você pode... foi vulgarizada muito, mas a gente tem que prestar atenção, porque eu não posso ficar um dia inteiro
comendo tudo que é porcariada que tem. Uhum. E mesmo sair no final de semana, por exemplo, vou jantar um fast food de 2.000 calorias. Para eu emagrecer 1 quilo por mês, eu preciso uma média de 330 calorias por dia a menos. Durante a semana, então eu vou ter mais ou menos 2.100. Se eu comer esse sanduíche, só essa refeição de 2.000 calorias, eu acabei com o que eu fiz da minha rotina alimentar da semana toda. Olha só. Então, querendo ou não, emagrecimento é uma relação calórica. É eu gastar mais e comer menos. Porém, eu tenho que prestar atenção se esse meu gasto metabólico não está, eu não estou comendo menos do que eu preciso para sobreviver, porque aí você retarda seu metabolismo. Uma vez que você faz dieta muito restritiva, abaixo desse metabolismo, as próximas vezes que você vai fazer uma dieta restritiva tem que ser mais restritiva e você não consegue emagrecer. Ah, Paula, mas tem como eu conseguir corrigir o meu metabolismo que está extremamente retardado e qualquer coisa eu engordo? Tem. Hoje, através de uma dieta equilibrada, de um aporte de micronutrientes, de uma atividade física com circuito aeróbico e anaeróbico, o educador físico vai estar prescrevendo. E o que eu tenho que fazer? Não esquecer de ter o aporte de vitaminas e minerais. Vitamina D, sol, tomar, que a gente só fica hoje embaixo de 4 paredes. Tomar suco de laranja. Não é pacotinho, não é tetra, é suco de laranja. Corta a laranja, não é difícil, corta em 4, engole, com bagaço para fazer cocô. Comer maçã, 5 frutas no dia, almoçar e jantar verduras e legumes. Não tem, muitas vezes o que eu observo é preguiça. Essas 5 frutas que você fala no dia, as pessoas às vezes elas têm essa concepção que elas vão sentar. A minha nutricionista me disse que laranja é muito bom. Só que aí senta e ali naquela sentada já são 4, 5 laranjas. Aí lá mais tarde vai dar... e ela também disse que é muito bom maçã. 3, 4 maçãs naquela sentada. Aí acaba que ela tem uma gama, uma alimentação muito... Isso também não é viável, né? Também não é o interessante. Só que se a pessoa está com uma voracidade alimentar muito grande, normalmente ela tem uma carência de cromo, ela tem uma carência de magnésio e ela tem uma carência de selênio. São alguns dos principais nutrientes. Quando eu observo uma pessoa com uma voracidade alimentar muito grande, ela tem um desequilíbrio. Então, se você está comendo compulsivamente, porque comer, por exemplo, uma paciente minha falou para mim, comeu meia melancia. Desculpa, você está compulsiva. Então, eu sentar e comer 5 laranjas de uma vez, se o seu valor energético permite, tudo bem, mas é 5 diferentes no dia. Se eu posso comer uma maçã e um pêssego, depois uma laranja e um morango, e depois uma fatia grande de melancia. Agora, tudo de uma vez só, isso é uma voracidade alimentar. Ou mais uma meia melancia, como você colocou. Exatamente, é uma voracidade alimentar e você está em desequilíbrio. E é extremamente importante esse processo do equilíbrio. Isso é químico, né, é químico. Paula? Isso é comprovado cientificamente, totalmente, né? Se a pessoa não tiver em equilíbrio, ela não consegue regular o corpo. Hoje, a gente consegue trabalhar tudo, o seu intestino é o seu segundo cérebro. Se o seu intestino é o seu segundo cérebro, você tratando o seu intestino, você vai trabalhar também a sua parte cerebral, a sua parte orgânica como um todo. Como que você vai estar bem corporalmente, bem sua consciência, se você está com o intestino totalmente pútrefo, totalmente não funcionante, você não consegue equilibrar, você tem distensão gástrica, você não consegue saber o que você come. Por isso que hoje em dia a procura ir através de um profissional nutricionista é essencial você ter um nutricionista como você tem um médico, como você tem um psicólogo. Nós temos que parar de ter o quê? Muitas vezes um preconceito. E procurar ajuda. A gente não tem que ter vergonha de ter ajuda. Nós temos que sim executar um hábito e um estilo de vida alimentar saudável. E o julgamento também que vem muito, né? Às vezes até da própria família, né? Ao invés de julgar porque aquele está fazendo com exagero, que está com esse distúrbio, que está com esse descontrole alimentar, que leve, que ajude na conscientização para que vá em busca de um profissional adequado, né? Exatamente. E normalmente os distúrbios alimentares não é um profissional. É o nutricionista, é o educador físico, é o psicólogo, ele é o médico associado. Então, você tem uma gama. Hoje, a gente não existe mais um tratamento único, existe uma interdisciplinariedade nos tratamentos. E as pessoas têm que se conscientizar que elas precisam do apoio de tudo, de todos, e não somente de uma coisa. Prestar atenção no seu individual. Bem atenção, né? Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para a gente, para quem está nos assistindo, em relação à importância, né, desse cuidado de fazer dieta. A gente não está dizendo que não deve, mas que seja saudável, que seja feito com um acompanhamento, né, com um profissional adequado. Deixa uma mensagem para quem nos assiste.
Se você que está em casa, preste atenção em você. Equilibre seu corpo, faça uma dieta saudável. For cuidar da sua alimentação, procure um profissional nutricionista. Ele vai estar orientando você da melhor forma. Não tenha vergonha de estar errado ou certo ou com radicalidade. Não tenha vergonha. Procure um profissional e procure auxílio sempre que necessário. Muito obrigada. Paula Saldanha Tinkel, muito bom mesmo ter você aqui. Nós só estamos iniciando o ano. Claro que nós queremos você outras vezes aqui também para contribuir, viu? Deus te abençoe cada vez mais. Amém. A sua vida. Obrigada. Nossa Senhora se faça presente sempre te abençoando cada vez mais. Amém. Obrigada. Vamos para o intervalo? Voltamos já com o programa Viver com Fé e Saúde.